pessoal, aqui é a Ana Pregardier, eu sou escritora e mentora aqui na mentoria Livros que Nascem. Sou também educadora financeira, empresária e várias pessoas têm me perguntado sobre qual a minha formação acadêmica. Esses escritores que estão começando a fazer seu livro agora têm me perguntado, então estou fazendo esse videozinho aqui para contar um pouquinho dessa minha história de formação para vocês. Bom, minha primeira graduação foi em 2002 em administração de empresas. Inclusive, eu conto a história que no último semestre da faculdade, eu descobri que eu gostava de estudar. Seria bem legal se eu tivesse descoberto isso antes, mas faz parte. Ali eu descobri que estudar era fantástico, que era muito divertido e outra, me abria mundos de coisas que eu poderia saber fazer e interligar. E então, a partir da faculdade, lá em 2002, eu comecei a estudar e não parei mais. Depois da faculdade, eu fiz um MBA em gestão de projetos pela FGV. Então, fiz o MBA em projetos, achei fantástico, é um conhecimento que até hoje eu uso em tudo. Gestão de projetos deveria ser aprendido por todo mundo, porque ajuda muito na nossa vida. E depois, quando eu acabei gestão de projetos, eu fui fazer um outro MBA. Um MBA em Business Intuition, ou seja, intuição no business. Esse MBA eu fiz pela Antônio Meneghetti Faculdade e ele foi parte aqui no Brasil e parte na Itália. Ele teve módulos aqui no Brasil e módulos na Itália. Foi muito interessante. Então, entender um pouco de como funciona a estratégia, a intuição dentro do business, nesse MBA me deu assim, olha, uma visão muito mais ampla do que é negócios, né? Depois disso, depois desse MBA, eu me inscrevi para tentar entrar no mestrado em psicologia pela Universidade Estatal de São Petersburgo, na Rússia. A cada 4 anos, mais ou menos, eles abrem uma turma de brasileiros. E nesse mestrado, como é que ele funciona? A gente vai para lá, vai para São Petersburgo, passa 20 dias tendo aula manhã, tarde e noite, das 8 da manhã até as 8h45 da noite, com intervalos de 45 minutos para o almoço e 45 minutos no vespertino. Então, de manhã à noite, sábado e domingo, direto 20 dias. Ou seja, é um mestrado presencial, onde em 20 dias se condensa todas as aulas e provas e trabalhos e tudo mais de um semestre, né? Durante esse mestrado em psicologia com endereço ontopsicológico, eu comecei a formalizar, desenvolver o que na época era chamado da abordagem lúdico-vivencial de formação de hábitos. Ou seja, descrever processos, aplicação, o que era aquilo que eu fazia lá quando eu era adolescente, quando eu era monitora de acampamento, o que eu fazia que as crianças, os jovens, as pessoas voltavam para casa e diziam, nossa, mudei a minha forma de agir. Os pais diziam, meu filho mudou o seu comportamento. Durante o mestrado foi quando eu comecei a estudar e aprofundar tecnicamente para entender o que eu fazia. Desde a época que eu trabalhava no banco, enfim, dos 14 anos que eu fui bancária, comecei a descrever e fundamentar teoricamente o que era, então, uma abordagem, porque eu não tinha a comprovação científica. Quando eu acabei o mestrado, eu comecei, que eu já tinha daí a abordagem testada, verificada e comprovada como abordagem, ali eu tinha uma amostra de 100 pessoas, não era muita gente. A partir dali, eu entrei num processo de certificação científica. O que é isso? Isso aí, durante 4 anos, a gente continua aplicando os processos descritos na abordagem, e se não houver alteração nos processos, se qualquer pessoa, ou seja, qualquer outra pessoa, seguindo o mesmo processo, consegue chegar nos mesmos resultados, ou seja, é preditivo, prevê os resultados, se isso se mantiver por 4 anos sem alteração e sem sazonalidade, eles têm daí o reconhecimento de que esta abordagem, esta técnica, sim, é um método científico, reconhecido pela ciência positivista. Então, eu comecei o mestrado em 2008
Daí depois foi 2008 a 2010 foi o mestrado com o desenvolvimento da abordagem. E depois de 2010 até 2018, 2018, até 2018 foi o processo de certificação científica, onde teve aí um primeiro ano de preparação para submeter a abordagem ao processo de certificação, 4 anos, onde todos os anos eu apresentava lá na Rússia os resultados deste método, e depois, no 5º ano, a gente apresenta tudo em conjunto para mostrar na linha do tempo que não tem sazonalidade, que permanece um método replicável e preditivo. E no 6º ano, daí sim, eles dão o reconhecimento como método científico. Então, aí, gente, entre esse período, eu trabalhei muito profundamente em pesquisa científica. Para quê? Para certificar o método lúdico vivencial de formação de hábitos, que é um método que eu também aplico aqui na mentoria, meu primeiro livro. E se vocês tiverem mais curiosidade sobre saber o que é o método, eu vou deixar um vídeo também para vocês falando especificamente do método, explicando ele, até vou botar um quadro para mostrar e desenhar como é que isso funciona. Então, depois, né, que eu já tinha o método reconhecido, eu comecei daí a fazer uma pós em gestão do conhecimento e paradigma ontopsicológico, até para adentrar mais na questão educacional, nos meandros da questão educacional de como trabalhar essa gestão do conhecimento. E acabando este pós em gestão do conhecimento, eu fiz um outro pós em neurociência clínica. Por quê? Porque a neurociência eu já vinha estudando desde a época do mestrado, mas dentro da psicologia. Estudava a neurociência, a fisiologia dentro da psicologia. Quando acabou todo esse processo, eu fui fazer um pós específico nisso. Por quê? Porque a neurociência ela complementa entender os funcionamentos, a mecânica de como o nosso cérebro, como nós funcionamos, ajuda em toda a articulação de como podemos fazer as coisas no nosso dia a dia de uma forma melhor. E isso também me ajuda a estar aqui junto com vocês, fazendo os livros de vocês de uma forma gostosa, divertida, mas fundamentada em muito estudo e muita técnica. Não precisa parecer chato. Todas essas formações não precisa ser descrita durante o processo. O processo precisa funcionar, ser agradável, gostoso. E ao trazer ao mundo os livros de vocês, é que nem um médico que vai acompanhar um parto. Não precisa detalhar todo o conhecimento que ele teve, técnico lá, estudando durante anos e anos a fio, para falar sobre aquele bebê. A gente precisa enxergar o ser humano também. E aqui eu enxergo este ser que é o livro de vocês. Bom, continue estudando, gente. Em breve teremos atualizações nessa grade, né, de formação acadêmica, que por enquanto tem uma graduação, um mestrado, 2 MBAs e 2 pós-graduação. E trazer aqui, eu imprimi aqui, gente, para trazer para vocês um pouquinho também das premiações e reconhecimentos que eu tive ao longo desse período, tá? 2014, eu submeti um artigo ao Congresso Internacional do ISMA, do International Stress Management Association, submeti um artigo científico chamado Finanças é coisa de criança, educação financeira não é gestão de mesada, um novo caminho para a sustentabilidade econômica. Esse artigo científico foi submetido ao Congresso do ISMA, um congresso internacional, e ele ganhou como melhor artigo científico do Congresso em 2014. Nesse ano também, em 2014, foi o ano em que o meu livro, Aventura da Economia, esse aqui, ele ganhou o prêmio num concurso internacional da União Brasileira de Escritores como melhor livro infanto-juvenil do Brasil. Ali foi onde caiu minha ficha que eu era escritora. Antes disso, eu tinha livros, mas eu não me sentia escritora. Mas isso é história para outro vídeo. Em 2014 ainda,
No Fórum Mundial da Educação, Literatura e Inclusão Social, eu ganhei o troféu Pensando na Educação. Ele tá ali em cima, gente, não dá para ver aqui no vídeo. Com o livro, esse aqui, ó, Educação Financeira, Jogos para Sala de Aula. Eu ganhei esse troféu, então, no Fórum Mundial de Educação, Literatura e Inclusão Social, 2014. Em 2015, eu tive o reconhecimento do selo da Estratégia Nacional de Educação Financeira como a instituição no Brasil com maior número de ações de educação financeira reconhecidas pelo governo federal, pela Estratégia Nacional. Ou seja, eu tive o maior número do Brasil, na instituição com mais ações. E as obras, Aventura da Economia, esse aqui, Finanças é Coisa de Criança, aquele ali, o Game, NIS, Necessário, Importante, Supérfluo, e o Origem do Dinheiro, esse aqui, eles ganharam o selo de reconhecimento da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Ainda em 2015, eu recebi o troféu de Mérito Cultural no Seminário Internacional das Américas, no Rio de Janeiro, dentro da categoria Estilo Literário, com o livro A Flor que Dançava, a história do planejamento financeiro de uma criança. Isso pelo uso da tecnologia atrelada à literatura, que esse livro tem também acesso a game, com QR Code e tudo mais. Então tem aplicativo e tudo. Ainda em 2015, eu recebi o prêmio da APALA, Academia Pan-Americana de Letras e Artes, pelo livro Formatura, Suas Escolhas Mudarão História, que o livro é esse aqui, gente, Formatura, tá? Dentro da categoria Literatura Infanto-Juvenil. Outro dia eu mostro daí pra você só os prêmios. Ó, esse aqui é o do Seminário Internacional, ó, das Américas. Esse é o troféu. Seguindo aqui, 2016, eu tive o troféu Sem Fronteiras na categoria Literatura, também pelo livro Formatura, esse aqui, tá? Pelo uso da técnica de multiverso, que é um estilo de escrita que traz várias opções, vários finais e dá empoderamento para o leitor. Então, o livro Formatura ganhou esse segundo prêmio, né? Dentro da Academia Pan-Americana de Letras e Artes. Daí, em 2016, a gente teve o método científico do médico lúdico vivencial de formação de hábitos, indo aí para a etapa final do reconhecimento. E agora, de 2017 para cá, né, o que eu tive aí de reconhecimentos? Em 2017 ainda, também no Congresso Internacional de Stress Management Association, Congresso Internacional do ISMA, e no 5º Encontro Nacional de Responsabilidade e Sustentabilidade, eu submeti um artigo científico à apreciação, né? O artigo se chamava Educação Financeira para Crianças e o seu impacto na qualidade de vida e sustentabilidade familiar. E o artigo científico foi premiado nestes 2 congressos como o melhor artigo científico dentro da categoria Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Então, em 2018, daí depois teve a minha nomeação na Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil como imortal acadêmica. Eu fui convidada para ingressar à academia e ocupar a cadeira número 8, que tem como patrono Machado de Assis. Um dos principais motivos para esse reconhecimento e este convite, né, acadêmica, o que é uma imortal acadêmica? Eu assumo esta cadeira dentro da Academia de Letras e eu permaneço nela até morrer, né? Então é um título que é vitalício, né? Que eu vou seguir e carregar ele e ter essa honra e também responsabilidade até o fim da vida. Isso aconteceu em setembro de 2018. Se vocês quiserem saber mais sobre a Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil e sobre essa minha condecoração como acadêmica imortal, eu vou deixar também um vídeo para vocês aqui falando especificamente da Academia de Letras, porque aí é bastante assunto, né? E depois disso, de 2019 para cá, o que teve? Teve reconhecimento do selo ENEF, do selo da Estratégia Nacional de Educação Financeira, para vários livros. Para o livro Parque do Tempo, esse aqui, ó, gente, esse aqui, para o Parque do Tempo, para o
uma ideia sustentável, para o Origem do Dinheiro, Formatura, Flor que Dançava e o Mysteries of Economy. São todos livros que tiveram esses reconhecimentos, essas premiações, esses selos de reconhecimento dentro e fora aqui do Brasil, tanto em congressos nacionais, internacionais ou selos nacionais como da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, gente, esse é um resuminho, digamos assim, da minha formação acadêmica e também de reconhecimentos e premiações científicas ou reconhecimentos que eu tive desse período até agora, né, gente? Então, em breve teremos atualizações, não vou contar spoiler agora, mas logo teremos atualizações aí, principalmente nessa minha grade de formação, que tem aí uma graduação, 2 MBAs, 2 pós e um mestrado, logo vem coisa nova. Não vou contar agora, mas logo tem novidade. Beijo pra vocês, até mais!